da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também em 80 foi contratado como professor de bioquímica do curso de pós-graduação em terapia intensiva. Em 82 fundou o Centro de Avaliação Cardiológica e Serviço de Ergonometria em Ipanema, Rio de Janeiro. Em 83, o curso de eletrocardiograma teve início em São Paulo. Em 85, me disse, olha, vamos parar com esse negócio que tá danado. A gente já leu muita coisa aqui. Finalizando no dia 15 de julho de 1989, na sede da ADI no Rio de Janeiro, o Prona lançou o seu nome como candidato à presidência da República. Bom, o Prona tem um programa que se fundamenta em várias coisas, como o desaparecimento das autoridades, quer dizer, ela não fundamenta, defende o só erguimento da autoridade. A desordem também é motiva do seu programa, os empresários, os trabalhadores e as greves. E com tantas coisas assim, nós temos hoje um médico candidato à presidência da República. Eu vou chamar o comercial, mas eu gostaria de saber do senhor professor Enéas, por que o senhor, homem, até certo ponto realizado profissionalmente, decidiu candidatar-se à presidência da República nesse processo de desordem total que está aí? Posso responder? Esteja à vontade. Eu represento, e já tenho dito isso em outras ocasiões, exatamente aquilo que qualquer cidadão comum desse país pensa quando pretende sair de uma condição de observador passivo para uma condição de participação. Eu represento aquilo que qualquer homem do povo gostaria de dizer quando está diante das câmeras, diante de uma oportunidade como essa que o senhor está dando. É que o cidadão comum não aguenta mais o que está aí. O cidadão comum se defronta a cada dia com uma onda de desordem cada vez maior, que o assola, que o constrange, que o acompanha em tudo que ele faz. E por isto, fundamentalmente por isto, eu acredito que qualquer cidadão comum que saiba falar e escrever e que conheça um pouco da realidade nacional, gostaria de estar no meu lugar dizendo que eu estou aqui. Essa é a razão precisa. A primeira razão. Quer dizer, um cidadão que não aguenta mais o que está aí. Agora, o resto, eu preciso de tempo, se o senhor permitir, a gente desenvolve. É essa a preocupação nossa e, obviamente, a sua também, telespectador. Ele tem um bom discurso, né, pelo que ele começou, mas vamos ver como é que ele coloca tudo isso em prática. Vamos aos comerciais e voltamos daqui a pouco. O Prona é um partido que começou, ou melhor, pelos esforços do seu candidato à presidência da República, Enéas Ferreira. Doutor Enéas, o senhor foi a muitos municípios instalar o Prona e etc., né, o partido da reedificação da ordem nacional. Como é que foi essa história? Foi muito difícil? Eu explico para o senhor. Nós fizemos assim, em tendo tido a ideia de nós nos rebelarmos contra essa ordem vigente que aí está, de absoluto caos, de desordem completa em que se encontra o país, nós vimos que o único caminho de estar na luta era através de um partido político. Como nossas ideias são diametralmente opostas a tudo que aí está, seria inexequível que um partido nos aceitasse. Era impossível, infactível. Então nós decidimos que o caminho era fazer um partido político. Nenhum de nós tinha experiência. Então, inicialmente, eu fiz contatos com diversos colegas, ex-alunos meus. Eles já chegam a 20 mil em todo o país. Então, eu fiz contato com aqueles com os quais tinha havido maior intimidade, maior contato. Um contato de um semestre, pelo menos, de contato assim intenso. E aí, fiz contato no início por telefone, com colegas do Acre ao Rio Grande do Sul. E, em tendo sido feito o contato, numa determinada região, numa capital, por exemplo, em Natal, o colega, no caso específico, uma colega de Natal, não eu, ela ia aos municípios. Né? Eu não fui a municípios. A colega ia aos municípios e levava a nossa mensagem, que é fundamentalmente, como o senhor leu, de combate à desordem. Para nós, o ponto crucial, o ponto mais importante, o ponto que é responsável por tudo é desordem. Bom, aí vamos começar pela questão da desordem. Exatamente. O senhor se fundamenta na desordem para construir o Prona, edificar a ordem nacional. Exatamente. De que forma? Bom, vamos, para poder dizer de que forma, não é uma abordagem de um ponto de vista só, uma série de exemplos o senhor imagina. A atuação multifatorial redundará na ordem. Eu lhe mostro rápido. Vamos dar um exemplo. Não vamos fabricar nada novo. Vamos olhar para uma escola qualquer, de curso primário, quer dizer, o primeiro grau hoje, o segundo grau, a universidade. Se o senhor olhar para qualquer escola, vamos nos esquecer das exceções mínimas e honrosas que há. Vamos falar do geral. Se o senhor olhar para qualquer escola, nenhum currículo é cumprido. Então eu lhe dou um exemplo. Na medida em que um diretor de escola seja instado a
cobrar dos seus professores, do seu corpo docente, aquele programa, estará instaurada a ordem naquela escola. O cumprimento do programa exigirá, o cumprimento a partir do diretor exigirá que os docentes obedeçam. E os docentes cobrarão dos alunos. E se criará todo um processo em que, naquela escola, a ordem será restaurada. Dei um exemplo. O senhor vai ao hospital, por exemplo. O senhor não, que é um homem, graças a Deus, bem situado na pirâmide social. Imagine um homem comum, um homem do povo. Eu sou médico, falo de cátedra. O indivíduo vai ao hospital. Ele é mal atendido. Aí o cidadão comum do povo, qualquer pessoa, vai reclamar ao diretor do hospital. Aí o diretor diz que não pode fazer nada porque o problema dele é do secretário de saúde. Aí o secretário de saúde diz que não pode fazer nada porque o problema é de sua excelência um pouco acima dele. E nós vivemos, veja que estão imbricados os dois conceitos. Desaparecimento de autoridade, no binômio autoridade e responsabilidade, e desaparecimento da ordem. As duas coisas estão juntas. Não existe responsabilidade sem autoridade a ela legalmente conferida. A gente vive no país, em todos os escalões de atividade, com absoluta e completa falta de autoridade, e por isso, desordem ela associada. Então, eu dei alguns exemplos, dei da escola, dei do hospital. Pegue uma empresa. Em vez de estar alinhando exemplos, deixe-me dizer, nós não temos nada milagroso para apresentar. Nós queremos que currículos, que programas sejam obedecidos, que a eles haja obediência. A nossa proposta é que cada coisa seja feita como deve ser feita. Deixa eu exemplificar mais ainda. A linguagem. Fala-se mal no país. Escreve-se pior. O senhor abre, eu não tenho nenhum exemplo, o senhor abre um periódico qualquer que seja, um jornal qualquer. Em um caderno, às vezes em uma página, o senhor encontra erros imperdoáveis. Cincas, erros, crassos. E ninguém diz nada. Às vezes a gente vira para a pessoa e diz, esse é um erro de revisão. Só que quando o senhor vai entrando em Brasília, o senhor vê uma placa, está errado. A placa está errada. Onde devia haver uma maiúscula ou uma minúscula? Um exemplo, horas, a abreviatura de horas é H minúscula, em todos os lugares tem HS. Aí o senhor pergunta assim, mas que importância tem isso num contexto de fome? Claro que tem importância, porque no desrespeito a essa coisa minúscula, que é uma abreviatura, que se vê uma imagem pequenina do global. Se o senhor perguntar como corrigir, é infundindo nas veias de toda a população, e mais do que isso, na autoridade constituída, a importância de ser cumprido aquilo que está escrito. Na medida que não se cumpre o que está escrito, nada é cumprido. Então, aqui no seu programa, o sujeito não faria o que tem que fazer. O sujeito está varrendo a rua, que não tem importância. E o conjunto inteiro é esse caos de que todo mundo está participando e não se vê uma pessoa com vontade, nenhum candidato a presidente da República levantar e dizer, eu vou reinstalar a autoridade. Tem medo de dizer isso, porque a tônica que se criou no país é a tônica que tudo deve ser debatido. Eu não entendo, daqui a pouco nós vamos chamar os cães da rua, vamos chamar para debater o que é que se faz com o local onde o cão deve fazer alguma coisa. Eu não entendo mais isso. O debate deve existir com pessoas capacitadas para tomar decisões. Se o senhor perguntar o que é que deve ser feito do ponto de vista, por exemplo, da escola do primeiro grau, está totalmente errado o modelo que foi adotado. Falta alguém com coragem para dizer isso. Está errado, tem que mudar. O senhor disse assim, como mudar uma opção de coisas? Quer ver um exemplo? Antigamente, uma criança, nos bons tempos, fazia um curso primário e havia uma quebra. Após os primeiros 4, 5 anos, a criança era obrigada a fazer o exame de admissão. Verificava-se, aferia-se naquele instante qual o nível mínimo de informação que ela tinha adquirido. E aí já havia uma seleção prévia. Não, hoje não é mais assim. Hoje, na verdade, nem aula mais existe. A criança, no início da vida dela, já debate não sei o quê. Há pouco tempo a minha filha debatendo a Revolução Francesa. Não sabia que era Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, não sabia nada, estava debatendo já. Ela tem que estudar, tem que ter alguém que ensine. Se os professores estão mal formados, claro, é tudo culpa de um processo global, onde ninguém se interessa por coisa, ninguém quer assumir, ter a responsabilidade de fazer. Essa é a tônica, perdoe. A mensagem é essa. Quando eu digo ao senhor, reedificar ordem em todos os escalões, em tudo que se faz. É na enfermeira, é na atendente social, é no psicólogo, em tudo. O país padece de uma crise global de ordem. E todo mundo tem de falar nisso, porque diz assim, não, só estamos ressuscitando a ditadura. Isso é uma bobagem. Os problemas do país não vêm da ditadura, vêm de muito antes. E o senhor sabe tanto quanto eu tenho comentado, muito antes. O problema, o senhor me perdoe, é a ignorância específica. Nós vivemos mergulhados no oceano de inópia, cultural. Inópia quer dizer miséria, para a pessoa que me ouve, que talvez não tenha preparo, nem todos. Nós vivemos num lodaçal de ignorância global específica. Essa é a realidade objetiva. E falta alguém com coragem para dizer isso. A troco de votos, de procurar votos, ninguém tem coragem de dizer. É preciso pulso, é preciso rédeas na mão para corrigir o país. Essa é a nossa mensagem. Se o senhor me perguntar se eu sei todos os assuntos, claro que não. Eu não disse isso em nenhuma entrevista, nem digo o senhor não.
Eu sou um cidadão qualquer que sabe falar e escrever corretamente sua língua, que é, aliás, atributo muito pouco encontrado na maioria dos cidadãos com diplomas atualmente, e sou uma pessoa com vontade de acertar, que tem capacidade de transmitir entusiasmo a quem ouve. Essa é a minha mensagem. Bom, deixa ver se a gente tem tempo de continuar a entrevista. Desculpe. O senhor fala dos empresários na sua plataforma. O que o senhor tem a ver com os empresários? O que o senhor acha? Inclusive, nós temos uma classe empresarial muito boa, muito competente, cartorial em alguns sentidos, clientelistas em outros. Mas como é que o senhor vê isso? Eu gostaria que o senhor fosse mais sucinto. Menos prolixo, mais sucinto. Eu mandei de pegar, é melhor, eu sou disciplinado, se eu marcar o tempo é melhor. 2 minutos, 3, tá bom? 30 segundos é o suficiente. 30 segundos e a mensagem sucinta a quem eu tenho direito da televisão. Esteja à vontade. Veja o senhor, os empresários não são os culpados diretos pelo que está ocorrendo. Claro que é uma questão de economia política banal que eu comecei a estudar há pouco tempo. Simples. Alguém diz, economia política é muito difícil. É difícil para quem não tem formação matemática. Mas para quem como eu ficou 4, não fiquei 4. 12 vezes seguidas não pude concluir. Para quem passou 6 anos estudando ciência exata, economia não tem nada de complexo. Desculpem os senhores economistas, nada. Né? Mas bem, então, respondendo aos senhores empresários. Quando existe um déficit público, infelizmente para a população que trabalha, os beneficiados são os empresários. Porque eles aplicam os papéis do governo e não perdem nada. Então, nesse sentido, há um prejuízo grande para a sociedade no que concerne essa dívida pública a Estado. Mas se nós imaginarmos um governo que atue com seriedade, né? Um governo que tome as rédeas do país de fato, sem compromisso com nenhuma classe, se nós pensarmos assim, eu não vejo nenhuma culpa nos empresários. Porque aí, veja o senhor, o capital e trabalho, hoje a gente sabe, tem que estar intimamente ligados. Não tem mais sentido, a nosso ver, em tempos atuais, o discurso socialista. Aí está a União Soviética, que, fruto de um sonho de todos nós, daqueles que na minha época estudaram o marxismo e acreditavam num mundo onde não há patrões e empregados, acreditavam num mundo onde tudo o que de bom do ser humano existe viesse à tona. Nós sabemos hoje que, infelizmente, isso não deu certo. A União Soviética hoje usa medidas do mundo capitalista. E a China teve, eu posso dizer, porque isso foi, a meu ver, o fim do processo, teve um desfecho terrível. Pois é, então eu não sou contra a iniciativa privada. Os empresários, a meu ver, são também vítimas desse processo. E, a meu ver, eles devem ser chamados, isso sim, numa nova política voltada para o cidadão que está sofrendo, né, essa situação de absoluta miséria, passando fome, o homem comum, o homem do povo, e os empresários terão que, isso sim, compreender que é hora de um sacrifício ser deles, porque da classe trabalhadora já foi há muito tempo. Bom, os trabalhadores e as greves, o senhor também defende isso. Eu gostaria que o senhor fosse mais sucinto, o senhor está muito prolixo. Eu estou olhando. Sobre greves, a greve é um remédio amargo. É direito respaldado pela Constituição, mas é remédio amargo. A nosso ver, greves como essas, a que todos vimos assistindo. Greves de 2, de 3 meses, paralisando atividades fundamentais, como de educação, de saúde, não tem nenhum sentido, a não ser político. Nesse sentido, nós somos radicalmente contra a greve. Nós entendemos que, dado o caos em que o país se encontra, não havia outro remédio. Mas é preciso que se saiba que elas levam a uma deterioração progressiva da atividade produtiva no país. Então, se o senhor perguntar a sua posição em relação à esquerda no país, no sentido de progresso, no sentido de uma qualidade de vida melhor para a população que está aí, né, empobrecida, né, literalmente passando fome, os indivíduos, mais da metade da população ganhando um salário, passando fome, literalmente, nesse sentido estou a favor da esquerda. Mas no sentido da greve como instrumento político, repetitivo não estou. Aí não, senhor. Aí o senhor é de direita. Nesse sentido e só nesse, eu apoiaria a tese da direita. A distribuição de renda. A carga tributária a que está sujeito o cidadão é extremamente elevada. Veja, mas uma coisa é o imposto teórico, outra é o imposto real arrecadado. Em síntese. Em síntese, uma reforma fiscal. Arrecadar-se-ão mais impostos do ponto de vista global. E o cidadão pagará menos, que todos estarão pagando. É a reforma tributária, para a qual serão convocadas as grandes inteligências, as pessoas preparadas no assunto, independente do partido ao qual pertence. Aí o senhor diz assim, vamos arrecadar mais impostos, e tem na sua plataforma o problema da chaga social. Como é que é isso? O que me fez me lançar nisso
independente da insatisfação geral, né, com a situação do país, e pelo fato de não ver nenhum dos candidatos personalidade que permita levar isso à frente. Foi por isso, o que nos fez chegar a esse ponto, mais do que qualquer outra coisa, foi a existência disso, a que o senhor chamou, expressão com que eu concordo, a chaga social. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação humanística não vive feliz, não vive satisfeita, olhando à sua volta, milhares, já não são mais milhares, milhões de crianças que vivem nas ruas, virando latas de lixo, mascando chiclete, daqui a pouco tomando tóxico, assaltando e daqui a pouco matando. Eu não vi, e nenhum dos elementos que está conosco nesse partido viu, nada até agora, nenhuma pá, né, de movida, nenhum esforço feito no sentido de acabar com isso. Nós observamos sim, por ocasião de uma crise aguda, por exemplo, desmoronamento, né, enchente, aí a gente vê órgãos mandando caminhões inteiros de comida, problema agudo, e logo depois tudo volta a estacar zero. Quer dizer, a nosso ver, não se faz nada para o problema crônico. Se o senhor perguntar como resolver isso, problema de uma complexidade tremenda. A nosso ver, é uma ação conjunta, é um brado de alerta, é um governo que a cada instante tem que cobrar e reunir em torno de si todas as entidades, igreja, empresários, todos os órgãos que possam estar juntos, sentados, num prazo definido para se iniciar uma campanha que deve ser nacional, contra o que o senhor chamou a chaga social. Vamos começar pela reforma agrária. O que o senhor diz? O senhor está me sabatinando. Veja bem, reforma agrária, deixa eu tentar ser bem sintético, né? A reforma agrária não é um problema que se resolva apenas assinando um papel. A reforma agrária pressupõe não apenas distribuição de terra, nem isso foi feito, né? Porque houve um plano que o senhor conhece também, de assentar 1 milhão e tantas famílias, nada disso foi feito. Mas não é só o assentar o indivíduo à terra, é dar-lhe condições lá de sobrevivência. Veja bem, é dar-lhe, criando uma série de dispositivos, né? Educação naquele local, posto de saúde naquele local, e dando a ele, veja bem, a condição de, trabalhando na sua própria terra, não se integrar na corrente gigantesca que faz com que haja permanentemente o êxodo rural. Quer dizer, é um esforço concentrado voltado para aquela região. Nesse particular, deixe-me dizer-lhe, eu não sou autoridade. Haverá que consultar pessoas que conheçam o assunto e que tenham vontade de acertar. E mais uma vez eu volto à tecla inicial para o senhor. O problema fundamental, deixe-me dizer, não é um programa apresentado, há muitos bonitos apresentados. O problema é a determinação de cumprir o programa. Porque se o senhor é autoridade, muito mais do que eu, em Constituição, se fosse por programa, nós temos a Carta Magna, muito bem redigida, no entanto, ela não está sendo cumprida. Eu respondo ao senhor assim. A Constituição de 25% está dando isso mesmo. Aí eu começo, a educação. O senhor que é uma pessoa muito preocupada com a educação, nós temos 30 milhões de menores abandonados. Como é que o senhor vai educar esse povo? Bom, há uma série de planos. A proposta é minha, proposta já. Há um trabalho moderno, moderníssimo, atual, de um sociólogo, inclusive não conheço pessoalmente, o professor Hélio Jaguaribe, onde as propostas são belíssimas. O trabalho de dar um estipêndio, um pagamento para a criança em troco de trabalho. Quer dizer, essa criança fica na escola, veja o senhor, e recebe como se trabalhando estivesse. Isso evita que a criança, após o primeiro ano, que é o que acontece, fuja da escola, dando àquela família alguma coisa em torno de 1/4 ou meio salário mínimo, manter-se essa criança na escola. Isso é uma resposta para o senhor. Quer dizer, ela está ganhando para estudar. Claro que isso é preciso para isso que o governo transfira a receita para esse fundo. Não se poderá tirar o dinheiro do nada. O governo terá que destacar verbas para isso especificamente. Isso é um exemplo. Mas há N outros planos. N outros. Sem uma participação, veja o senhor, coletiva, global da sociedade, sem um chamado, sem um brado, sem uma injeção de entusiasmo, sem uma pessoa falando de modo que a população acredite, nada será feito. A inflação, como é que nós vamos resolver esse pepino, que não é fácil, né? Não. Nós temos aí no over rolando 90 bilhões de dólares diários, né? Temos uma caderneta de poupança para 30 anos, mais qualquer coisa em torno de 60 bilhões de dólares. Como é que o senhor vai resolver esse pepino? O senhor provavelmente vai sorrir do que eu vou dizer. Mas eu sou um entusiasta de uma tentativa que foi feita aqui e que infelizmente não deu certo, e a meu ver não deu certo por falta de custo. Eu sou entusiasta do Plano Cruzado. Eu estudei aquele assunto na época, e eu acredito que numa economia em frangalhos como a nossa, em que, se alguém quiser dizer que as leis de mercado vão resolver, vamos esperar um século. Em que o que se vende numa porta de uma loja é diferente
é diferente, para o mesmo produto, aquele preço é diferente do que se vende na porta da loja. Então, a meu ver, é preciso um tranco na economia. É, um tranco na economia. Mas em que modo? Sendo dado o tranco da economia, exemplo daquela primeira tentativa única, a meu ver, né, fundamental, em que há um estímulo ao investimento e um desestímulo à aplicação, eu creio, e o senhor me permita crer, eu creio que nesse instante nós teremos o sinal verde para a queda da inflação. Eu acredito que, sendo paralisada toda essa atividade especulativa, tudo é impossível, porque até aluguel é especular também, mas pelo menos a grande sangria está vendo aí. Isso sendo paralisado, a meu ver, nós teremos um estímulo gigantesco para a produção. O senhor disse assim, mas aí, né, o empresário ganha menos no seu produto, ele ganha menos por algum tempo. Mas como a demanda aumenta, como a classe trabalhadora passa a ter mais dinheiro nas mãos e pode consumir, né, a curva se desloca para a direita e daqui a pouco, nós teremos os lucros praticamente no mesmo patamar, os lucros globais. Lucros globais. Globais, cai no momento. Mas a médio prazo ele volta. Bom, nós vamos nos nossos comerciais, voltamos daqui a pouco para falarmos ainda sobre funcionários públicos, dívida externa e interna, questão ecológica e a situação dos jovens. Vamos aos comerciais? O discurso até agora está, que a gente chama na televisão, redondinho. Eu gostaria de saber sua impressão. Vamos aos comerciais, voltamos daqui a pouco. Vamos com o nosso bloco à tribuna, entrevistando hoje o candidato à presidência da República pelo Partido de Reedificação da Ordem Nacional, Enéas Ferreira. Doutor Enéas, o senhor é médico e está metido nesse negócio de política. Como é que fica a questão dos funcionários? Nós temos hoje aí uma máquina elefantar e altamente ociosa e onerosa. Porque só os contribuintes é que entendem disso, porque está todo mês pagando para não ser atendido e absolutamente nada. O que o senhor diz disso? Tudo que o senhor disse é verdade. Mas eu queria fazer só uma observação. Eu disse no início do programa, você não disse, deveria ter dito, que eu vejo assim a coisa. Ninguém, nem uma pessoa, nem uma classe, é responsável pelo que está ocorrendo. Ninguém. O senhor encontra um sistema desagregado. Um sistema, como se diz em ciência, onde a entropia está aumentando. Entropia é uma medida em ciência da desordem. A entropia está aumentando. Quando o senhor olhar para os funcionários públicos como um todo, o senhor vai ver, o telespectador vai ver, que a maioria dos funcionários públicos é constituída de indivíduos que não são bem pagos. O funcionário público, o Barnabé clássico, não é um indivíduo privilegiado de modo algum. Privilegiados, sim. São aqueles indivíduos contratados sem concurso, são aqueles indivíduos que estão em cargos de chefia, são aqueles que estão em cargos de confiança. Na grande maioria das vezes, são pessoas que eles estão por favores políticos. Isso é lamentável a gente dizer, mas é uma realidade que todo mundo conhece. Mas o senhor vai demitir, o senhor não vai demitir? Primeiro que essa história de demitir também é uma conversa. A Constituição se protege. Aqueles que fizeram concurso são protegidos. O funcionário que fez concurso, ele está protegido por lei. Isso é muito fácil de demitir. Também eu tenho algo para dizer aí. Se nós fôssemos demitir, se nós fôssemos eliminar tudo que não funciona, tinha que pegar o país, abrir uma fenda no Oceano Atlântico e jogar dentro. Porque não há nada funcionando direito. Não há hospital, não há... Peraí. E vamos também parar com essa história de dizer que é só o Estado que funciona mal. Não. Se o senhor olhar para a educação universitária, por exemplo, 2/3 das instituições de ensino superior são particulares. São particulares. E o ensino é ruim, tanto na escola do governo quanto na escola particular. Peraí, disso eu falo com autoridade. Falo de cátedra. Eu cito esse exemplo sempre porque é o melhor que eu posso encontrar. Vestibular do Rio de Janeiro. Mesmo exemplo que o senhor me viu citar do programa. 100 mil pessoas fazem o exame. Inscrevem-se para o exame. 94 mil confirmam. 37 mil e tantos simplesmente não vão fazer prova. 22 mil tiram nota 0. 10.800 entregam a prova em branco. Passam 10 mil e poucos. E essas pessoas que foram fazer vestibular não são egressas de escolas do governo todas, não. Senhor, está tudo muito ruim. Veja bem, então os pobres funcionários públicos acusados, demitidos, não são eles culpados de coisa nenhuma. Eles são reflexo de um conjunto desordenado, caótico, perdoe, de troca de favores. E aqui não há nada contra ninguém em particular. Porque o executivo e o legislativo, e todo mundo sabe disso, se digladiam, com D&D, correto, e não degladiam com a maioria anda dizendo, se digladiam todos os dias. Todo mundo assiste a esse processo e nada é feito, porque nada pode ser feito. Quando Sua Excelência o Presidente chega ao poder, ele chega comprometido com 1000 facções
Ele não pode fazer nada. Bom, dívida externa e dívida interna. O que o senhor pode fazer? Eu gostaria que o senhor... Sintetizo. É porque quando o senhor falou funcionário público, eu tive que defender. Ele disse pela televisão e repete, e o pobre sujeito que trabalha lá, ele não é culpado de coisa nenhuma. Culpado é o poder constituído. Isso é que é o... E a dívida externa? A dívida externa é apontada como a causa de todos os males. Todo mundo conhece. O cidadão da rua sabe, são mais de 112 bilhões de dólares. A maioria não sabe nem o que é 1 bilhão. Se o senhor perguntar para um homem comum o que é 1 bilhão, quanto tempo levaria para contar 1 bilhão? A maioria não lhe diz que tem nem ideia do que é bilhão. Mas todo mundo repete. 100 e tantos bilhões. É analfabetismo crasso, perdoe. Muito bem, vamos continuar. Todo mundo sabe que ela é enorme. Eu até digo no meu programa, é uma dívida que se a gente fosse estabelecer em notas de 10 dólares, dava uma distância, dava para ir à lua e voltar, uma coisa astronômica. Juros terríveis, todo mundo sabe disso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se hoje, por um passe de mágica, alguém pagasse a dívida externa toda no Brasil, daqui a 10 anos, estava bem alta de novo. Então o problema não está aí outra vez. O problema está dentro da casa. É arrumar a casa. Nenhum presidente eleito, por mais erudito, e por melhor que seja a sua assessoria, conseguirá nada lá fora se ele não corrigir o problema interno. E como é que ele corrige o problema interno? Ele corrige o problema interno, eu repeti, estou dando um tranco na economia. O tranco não é deixar de pagar o título público, não. Veja o senhor, eu já disse ao senhor, qual é o meu modelo, é aquele que eu vi, o Banco Cruzado. Se nós paralisamos tudo, o senhor diz assim, mas se o senhor disser isso pouco antes, se o senhor ganhar, por exemplo, pouco antes, os preços vão subir, não faz mal, sobem todos e chega a ser um patamar onde tudo se paralisa. E se naquele instante tudo for paralisado, não há porquê o empresário colocar o título da dívida pública. Não há porquê. Não há mais interesse. E nesse instante, corrigida essa questão, feita uma reforma fiscal ampla, reforma tributária, cortadas todas as mordomias do poder, por todas, de forma indiscriminada. Eu sou médico, não tenho carro oficial. Engenheiro e sou educador. Por que, perdoe, os senhores do executivo têm que ter carro oficial? Eu não vejo esse exemplo em países da Europa avançados. Não vejo. Vejo só nos pontos mais altos. Se o senhor tirar tudo que existe, o senhor melhora muito a economia da nação. Essa é a mensagem. A questão ecológica, o que o senhor diz da ecologia? Está tão discutido, entende? O ponto de... O senhor tem 30 segundos para falar sobre isso. 30 segundos? Me dê pelo menos alguns segundos para me orientar. Vamos procurar as pessoas que entendem. Para a Amazônia existe um projeto da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia. O que está ali escrito naquele trabalho é excelente, era o que eu seguiria. Pronto, lá, do geógrafo, do Valverde e outros. Em 30 segundos. Para o Pantanal há trabalhos, para a poluição dos rios, vamos para a ecologia, não somos deputados, são as pessoas que entendem do assunto. Aliás, minha proposta é essa, que para cada cargo deve ser chamada a pessoa que entende, a pessoa preparada. Independente de qualquer partido político. Isso, a meu ver, está na hora de mudar. Está na hora de já haver uma mensagem de preparo, de competência, isso sim. E o jovem que fica nesse mundo todo? Volta para frente, mas não vai em cana. Como é que O jovem hoje olha para frente e não vê nada. Ele vê um horizonte plúmbeo, cor de chumbo. Ele não vê perspectivas, por quê? Se ele estudar, ele com o diploma na mão, ele vai ganhar. Como médico, 700, 800 cruzados. É o salário dele. Depende, em alguns estados, ele vai ganhar muito menos. O jovem só pode vir futuro se ele acreditar num comando firme para a nação dele. É assim que eu vejo. É a mensagem. Bom, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. O senhor tem conversado com alguns parlamentares a respeito... Porque o senhor agora está com 30 segundos, né? É um tempo exíguo. E alguns parlamentares já procuraram o PRONA? Como é que Não, ninguém me procurou. Deixa eu dizer o senhor exatamente o que eu estive no Congresso. E o senhor espera a adesão de alguém? Deixa eu terminar, senhor. Eu falei com 2 deputados e lhes mostrei exatamente o que eu pensava. Apenas me disseram que estava sem partido. E eles estavam comprometidos. Eu respeito. Só com esses 2 falei. E mais um por telefone. É uma senhora também. Se, veja o senhor, algum parlamentar, deputado, senador, aceitar essa mensagem, que aí está impressa, né? E eu, durante toda a minha vida, me caracterizei por cumprir exatamente o que eu digo, isso que está aí. Se algum parlamentar aceitar, claro que para nós seria excelente, para ele também. Nós estamos diante de uma coisa nova, um partido que tem apenas, até agora, a composição daqueles que o formaram, né? São 1000 colegas inteiro, né? 1000 pessoas, e tem uma mensagem, né? Clara, eu não tenho nada para discutir, eu tenho uma mensagem definida, né? Objetivo, eu acredito no que eu digo. Esse parlamentar participaria com o senhor do programa gratuito do TSE? Claro, se ele aceitasse essas normas que estão, se ele aceitar nossas ideias de endireitar o país, de não leiloar o país, claro, sem dúvida. Se o senhor está falando nesse horário de 5 minutos, claro, seria uma mensagem para a qual nós estamos abertos. Eu acredito, toda a população está aberta.
Qualquer cidadão que me encontra na rua vem apertar minha mão e diz, mas o senhor nunca foi político? Não, nunca fui político, eu apenas não aguento mais o que está aí. Esse modelo que está, só isso. E depois dessas eleições, o senhor é candidato a nada, senhor. A coisa nenhuma. O partido crescerá porque eu não tenho nenhum filiado, só tenho aqueles que compuseram em mais de 100 cidades. E tão logo eu recebo as fichas do tribunal, devo receber, eu tenho algumas minhas, né? Eu vou filiar e devo filiar alguns milhares de pessoas nas eleições. E o partido estará pronto para os colegas que querem seguir essa carreira, vereadores, deputados, senadores. Eu me afastarei. Eu sou candidato à presidência da República, com mensagem definida. Se alguém em Brasília quiser fazer contato conosco, não sei, posso dar o telefone? Esteja à vontade. Não, se o senhor permitir. Né? Tem o telefone do colega nosso, médico, doutor José de Aquino, e a sua esposa, dona Maria Anunciada, aqui em Brasília. Quem quiser fazer contato, nós estamos à disposição. O telefone é 577-4084. Aqui em Brasília. 577-4084. É uma mensagem clara, inconteste, inconcursa, sem nenhuma discussão, a não ser exatamente isso que está dito aí. Finalizando, o que o senhor teria para dizer aos nossos telespectadores, que eu digo sempre, integrado pelos poderes executivo, legislativo, judiciário e militar, e mais o povo em geral? Mensagem minha? Sim. Eu diria para o telespectador que no momento está assistindo ao meu pronunciamento o seguinte: o senhor recebe todos os dias informações as mais numerosas. O senhor recebe na sua casa uma torrente de informações. E a minha mensagem é simples, é clara. Mais importante do que qualquer programa muito bem traçado é a determinação de quem está falando sobre o programa. É a capacidade que tem a pessoa que está falando de fazer cumprir aquilo. E essa capacidade é algo que, infelizmente, não é adquirido. É uma qualidade inata à pessoa que estiver falando. É alguma coisa que se chama hoje ainda de personalidade. É um modo de ser da pessoa. É um modo particular de atuar dessa pessoa que vai dar a ela ou não condição de fazer com que sejam cumpridas aquelas belas proposições que são apresentadas em um programa. Muito obrigado ao seu telespectador. Não, eu gostaria que o senhor falasse mais alguma coisa. O senhor falou sobre essa questão do seu líder participar. Ele teria que se fundamentar nesse programa? Nesse processo. Se um senhor parlamentar, dado senador, com todo o respeito, aceitar nossa tese e quiser vir para o nosso lado, claro que o nosso tempo será também dele em televisão, sem nenhuma dúvida. Se nos procurar hoje à noite, amanhã de manhã, estamos aqui em Brasília, até amanhã meio-dia, sem dúvida alguma nós estaremos abertos e o tempo, claro, será dele também, tá? Sem dúvida nenhuma. E o telefone seria 577-4084 aqui em Brasília. É isso aí. Para quem se habilita a reedificar a ordem nacional, tem uma boa oportunidade com o Enéas Ferreira. Eu gostaria de tê-lo aqui conosco outras vezes. O programa Tribuna da Constituição está aberto ao senhor, tendo que o senhor desejar, qualquer recado. E é bom que o senhor venha mesmo, que eu terei outras perguntinhas para fazer. Hoje eu deixei o senhor falar tudo que tinha direito, mas ainda falta para me perguntar. Agradeço ao senhor pela participação, agradeço a você pela audiência, desejando a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.